E para garantir que Beverly não perderia o emprego, Ana foi trabalhar no lugar de sua mãe. Todos os dias, Ana colocava as botas de borracha de sua mãe, e as luvas que iam quase até os cotovelos. Ela pegava o esfregão e limpava o corredor e a escada. E depois, limpava as guarnições das janelas, e as portas de entrada com um pano úmido. Quase todos os inquilinos simpatizavam com a pequena trabalhadora. Apenas a senhora Taylor e sua filha a desprezavam, e a humilhavam toda vez que passavam. Ao chegar em sua cidade natal, Ana pediu ao seu motorista, para parar em frente a um prédio antigo. Por favor, me espere no carro. Eu volto logo, disse a jovem que parecia ter cerca de 30 anos. Ana saiu do carro e foi em direção ao prédio, onde os representantes da empreiteira já esperavam no saguão. Em frente à janela, havia um pequeno grupo de pessoas que eram os inquilinos do prédio. Todos observavam atentamente a jovem vestida elegantemente. O futuro deles dependia da sua decisão. Ana entrou, e cumprimentou a todos respeitosamente, e então, a mulher foi até a parede, e delicadamente passou a mão sobre a superfície lisa. Poucas pessoas no saguão sabiam que a senhorita Evans já esteve naquele prédio há muitos anos. Naquela época, ela era apenas uma garota desconhecida. Os pais de Ana se conheceram por acaso, quando ambos tinham 20 e poucos anos. Stephen Evans tinha acabado de retornar da combatividade do exército, onde serviu por contrato no Corpo de Fuzileiros Navais. O homem ainda vestia o seu uniforme, e aguardava o ônibus, que o levaria para sua cidade natal. Quando chegou a hora de embarcar, Steve notou que uma jovem estava tentando espremer uma mala enorme na cabine. É claro que o jovem cavalheiro ajudou a moça com sua bagagem, enquanto ela se apresentava como Beverly. A propósito, o fato de os jovens estarem indo para a mesma cidade era algo muito emocionante. Mas nem Steven e nem Beverly tinham muito a dizer. A mulher era órfã e se mudava de cidade em cidade, em busca de trabalho e uma vida melhor. Steven, por outro lado, recebeu um salário de alguns meses de serviço. Mas essa quantia dificilmente o deixaria rico. Durante a viagem, os jovens conversaram muito, e desenvolveram uma forte simpatia mútua. Steven preferiu ser direto, tanto que pediu a Beverly que fosse morar com ele, enquanto eles ainda estavam no ônibus. O fato era, que os pais do homem moravam em uma casinha na periferia da cidade. E ele não queria causar nenhum desconforto ao voltar a morar com eles. Após receber a proposta tentadora de Steven, Beverly concordou alegremente. Ela estava encantada, pelo amável jovem soldado de pele escura, e olhos cinzentos. Ao chegar na cidade, os jovens foram morar em um motel de beira de estrada. Depois, juntaram todas as suas economias, para comprar uma casinha. Steven sabia dirigir quase qualquer tipo de transporte, pois havia aprendido no exército. Ele decidiu procurar um emprego como motorista de caminhão. A empresa de caminhões onde Steven começou a trabalhar, realizava transportes de carga por todo o país. E assim proporcionava aos seus funcionários um salário consistentemente alto. Infelizmente, encontrar um emprego para Beverly acabou sendo muito mais difícil. E então, não querendo ser um fardo para seu futuro marido, ela começou a trabalhar como faxineira, em uma empresa de limpeza da cidade. Logo os jovens se casaram e 9 meses depois, nasceu a pequena Ana. Seus pais a cercaram com todo amor e carinho, desde os primeiros dias de sua vida. Alguns anos depois, uma grande desgraça se abateu na vida da família Evans. Quando Steven sofreu um terrível acidente de caminhão. O acidente não foi por culpa de Steven. Por algum motivo, o outro motorista entrou na pista contrária, e Steven teve que virar na outra direção, para evitar a colisão. A manobra perigosa fez com que o caminhão do homem e sua carga caíssem em uma vala. Mas infelizmente, quando os médicos chegaram ao local, Steven já estava morto. Naquele dia, Ana e Beverly haviam feito sua torta de cereja preferida, e esperavam ansiosas pelo retorno do pai. Mas quando o telefone tocou, Ana viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de sua mãe. E então a garotinha soube que algo terrível havia acontecido. Ana não se lembrava muito do funeral de seu pai. A única lembrança que ela tinha era o rosto de sua mãe manchado de lágrimas. E aqueles dias marcados por muita tristeza e dor. A morte do pai teve um grande impacto na vida financeira da família. Beverly agora tinha que trabalhar por duas, para poder sustentar a si mesma e a sua filhinha. Ela sempre dava o seu melhor, para lidar com o crescente volume de trabalho fornecido pela empresa.
Um dos lugares que Beverly fornecia seus serviços de limpeza era em um prédio de vários andares, na esquina da rua principal. Um inverno Beverly adoeceu, teve febre e não pôde ir trabalhar. Como a condição da mulher estava piorando a cada dia, Ana chamou uma ambulância. O médico identificou que Beverly estava com pneumonia. O tratamento da mãe dependia do único dinheiro que elas tinham na época. A garota olhava para sua mãe doente, com lágrimas nos olhos. "Fique bem, mamãe, eu sei que você é forte", disse a garota, tentando fazer sua voz soar alegre e otimista. E para garantir que Beverly não perderia o emprego, Ana foi trabalhar no lugar de sua mãe. Todos os dias, Ana colocava as botas de borracha de sua mãe, e as luvas que iam quase até os cotovelos. Ela pegava o esfregão e limpava o corredor e a escada. E depois, limpava as guarnições das janelas, e as portas de entrada com um pano úmido. Quase todos os inquilinos simpatizavam com a pequena trabalhadora. Apenas a senhora Taylor e sua filha a desprezavam, e a humilhavam toda vez que passavam por ela. Um dia a senhora Taylor e sua filha empurraram por pura maldade o balde de água que estava nos degraus. E isso fez com que todo o trabalho de Ana fosse desperdiçado. "Que bagunça é essa que você fez aqui? Você quer que eu e minha filha molhemos nossos pés? Quer estragar os nossos calçados? Lembre-se que custa muito dinheiro", disse a senhora Taylor, chutando o balde vazio com o sapato. Mas Ana permaneceu calada, por respeito, e por sua mãe precisar muito daquele emprego. Ela tentava não demonstrar a sua mágoa e tristeza diante da mulher. Só depois que mãe e filha saíram, que ela desabou a chorar. Ana não conseguia entender por que as pessoas eram tão cruéis com os pobres ou menos afortunados. Nesse meio tempo, Beverly se recuperava e voltava a trabalhar gradualmente. E por aproximadamente 2 meses, Ana ainda ajudou sua mãe. Por outro lado, a senhora Taylor e sua filha não perdiam a chance de ofender e humilhar Ana. E todas as vezes que elas se deparavam com a garota, elas faziam piadinhas e jogavam indiretas. Ana sabia que elas tentavam humilhá-la, apenas para se afirmar. O tempo passou rapidamente, Beverly continuava a trabalhar como faxineira, enquanto Ana ia para o ensino médio. Ela estava indo excepcionalmente bem em todas as matérias, e encantava os seus professores. A única coisa que atormentava a vida da menina era a atitude desprezível de seus colegas de classe, que só a viam como a filha da faxineira. O bullying que ela sofria na escola fazia ela chorar todos os dias, mas ela só se permitia fazer isso dentro das paredes de sua casa. Ela lava pisos e privadas, rainha dos esfregões e trapos. Seus colegas gritavam para ela, sem perceber como era doloroso para a garota. Suas vidas continuavam exatamente como de costume, até o momento em que numa manhã de setembro, alguém bateu na porta da senhora Evans. Quando Beverly abriu a porta, era o carteiro que veio lhe entregar uma carta registrada. Beverly e Ana abriram a carta juntas, e quando o fizeram, ficaram impactadas ao descobrir que elas haviam herdado uma verdadeira fortuna, que vinha do outro lado do país. Beverly descobriu que ela não era órfã. Aparentemente seu tio-avô morava em Nova York, onde ele fez uma enorme fortuna. O homem levava uma vida bastante isolada, e não tinha uma família. E depois que ele faleceu, sua sobrinha neta Beverly e sua filha Ana herdaram toda a sua fortuna. Elas foram rastreadas pelos advogados do falecido milionário. A notícia soou tão chocante e incrível, que mãe e filha inicialmente pensaram que estavam sendo enganadas. Mas o papel carimbado com marca d'água e selos descartou até a menor probabilidade de falsificação. E assim, como em um passe de mágica, Ana se transformou de filha da faxineira em uma multimilionária. Aquele dia marcou o início de uma nova vida para Beverly e Ana, cheia de prosperidade e luxo, com os quais elas nunca sonharam em ter. Quando Ana se formou no ensino médio, ela foi aceita em uma das melhores universidades do país, o que lhe permitiu uma ótima educação. A jovem escolheu estudar construção urbana e arquitetura, e isso conquistou seu coração para sempre. Com sua profissão, Ana viajou por todo o país. Até que um dia, ela teve que voltar para sua cidade natal. Por alguma reviravolta do destino, o mesmo prédio onde ela foi humilhada muitos anos atrás, despertou o interesse da empresa em que ela trabalhava. Só que agora, ninguém mais zombava da jovem vestida elegantemente, que estava prestes a decidir se o prédio seria restaurado ou demolido. Todos os inquilinos se esforçavam para mostrar respeito e afeição à senhorita Evans. Eventualmente, Ana conseguiu confrontar a senhora Taylor e sua filha, que se afastaram baixando os olhos.
É claro que elas não esperavam que um dia a filha da faxineira estaria tomando a decisão que poderia afetar suas vidas. A senhora Taylor e sua filha escolheram julgar as pessoas por sua aparência e status social sem saber que a vida é uma caixinha cheia de surpresas. Alguém que já foi pobre e aparentemente sem importância, pode um dia estar no topo da escala social. Se você gostou da história, por favor, deixe o seu like. E esse outro vídeo que está aparecendo agora, pode te emocionar também. Gratidão e até a próxima história.